busquei isso mesmo, né? E me conta um pouquinho a arquitetura. Surgiu na sua vida como? Então, é engraçado, quando eu era criança, eu gostava de ir. Estava na casa de uma amiga. E eu ia lá, eu pegava uma folha e desenhava a planta da casa. Tracinhos, né? Então, assim, Olha só. uma coisa rústica, mas eu achava interessante aquele entender Como que era? como que era a casa. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a casa da minha avó também, assim, como a casa acolhia. Sabe aquela coisa assim de útero materno? Sim. Então, a minha relação com casa, com arquitetura, sempre foi muito forte, né? Assim, passional mesmo, assim, de ter um carinho, de, por exemplo, o dia que derrubaram a casa da minha avó, eu quase morri, não posso passar na rua até hoje. Porque tem essas... Alguns traços de câncer. Câncer de memória. Alguns Saudável. Essa memória afetiva, Sim, assim, sim. que o ambiente traz. Mas uma coisa, assim, que foi, acho que decisiva para eu fazer arquitetura foi uma casa de uma amiga, Aham. ela chama Luciana Vieira, que eu fui e a casa tinha um projeto de arquitetura, porque até então as casas que eu conheci eram engenheiros que faziam aquela casinha, né? E a casa dela não. Então você entrava e você subia um degrau em desnível, você chegava na área de serviço, você subia outro degrau, você chegava na parte social e você subia uma escadaria, você chegava assim num sótão. Toda elaborada. Então, toda elaborada. Gente, aquilo fez assim, pá, na minha cabeça, né? Eu tinha o quê? 13 anos, 14. Então, Nova ainda. Desde sempre. assim, né? Aquilo ali me impactou de uma tal forma, eu falei, gente, então... Aí, outra casa fantástica, de uma outra amiga minha, que é a Germana Mello. E a casa dela também era assim, você chegava, tinha um desnível, né? Isso aí eu já estava com os meus 15 anos. Aí, assim, jardim, uma escadaria em 2 lances, né? Assim, todo em nível, uma piscina com fundo de vidro, quer dizer... Bacana. Diferente. Poxa, na década de 80, É. entendeu? Assim, a gente não tinha Realmente. internet, a gente não Sim. tinha nada. Livro, assim, chegava com muito... Então, assim, aquilo ali mexeu comigo. Só falei, nossa, tem formas de morar que são diferentes, né? Porque causam impacto. A arquitetura, ela causa um impacto emocional na Sim, gente. Sem né? dúvida. Então, eu sempre tive esse lado muito aguçado. E essas 2 casas, eu acho que mexeram comigo. Porque eu ficava comparando com a casa que eu morava, que era uma casa muito boa, mas não tinha projeto. Aquela casa que o engenheiro fez, né? E aí, quando eu cheguei na época de escolher a profissão, eu fiquei na dúvida do que eu fazia, né? Meu pai queria que eu fizesse direito, porque era uma coisa muito bacana para mulher. E não tinha ninguém arquiteto na família, né? Como é que você vai fazer arquitetura e tal. Mas aí eu fui Acabou optando E foi a primeira escolha? Foi Não, minha primeira só escolha. arquitetura, foi só arquitetura. Só. Porque eu, quando fui fazer vestibular, era arquitetura e farmácia. Nada a ver, né? Nada a ver. Não, pois é, Totalmente tinha o oposto. direito, né? Tinha A minha direito. segunda opção era direito. A gente podia colocar a primeira opção e a segunda opção. A minha primeira opção é arquitetura, né? Aí fui fazer o cursinho preparatório, que naquela época era exigido, né? Que a gente fazia uma prova. Se você passasse na prova, aí você ia fazer vestibular. Sim. Então, Teste de aptidão. Teste né? de aptidão. Vários convidados Terror. aqui eles falaram. era o terror aquilo, né? Porque assim, a gente não via isso no ensino médio, nada, né? De repente você tinha que aprender isso em 6 meses para poder fazer uma prova e passar. E foi Graças a Deus, eu católica? passei, foi católica. Só tinha católica. Só tinha católica. Só tinha católica. E a católica era uma faculdade tão bem conceituada Sim. que, assim, até hoje, Sim. as pessoas vêm de fora para fazer faculdade fazer aqui.